João capítulo 8, verso 1 ao 11. É o quarto evangelho, diferente um pouquinho dos três primeiros, de Mateus, Marcos e Lucas, que são conhecidos como evangelhos sinóticos. O quarto evangelho ele tem um pouquinho de diferença dos três primeiros evangelhos. Os três são um pouco mais semelhantes, mas João tem algo um pouquinho mais específico. Eu quero falar um pouquinho sobre o que está descrito neste capítulo 8, do verso 1 até o verso 11. A palavra do Senhor nos diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterado. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Eu quero trazer o título para essa noite dessa mensagem: Deus que acolhe. Deus que acolhe. Eu tenho comigo que uma das piores punições, ou uma das piores formas de sofrimento, é a separação. A separação, o distanciamento, o isolamento ou o rompimento de vínculos. Eu penso que a separação é algo terrível para quem deixa a sua nação por conta da guerra, por conta de perseguição, por conta de alguma situação e precisa ir para um lugar que não é seu. Ou alguém que é retirado da sua família por alguma circunstância e enviado para um abrigo ou para uma outra família, e é tão difícil. Eu penso que a separação é algo dolorido demais. Talvez num nível tão pequeno, mas num certo nível, nós experimentamos isso na pandemia da Covid-19, quando precisamos ficar distanciados e isolados, separados do convívio, até mesmo de pessoas que nós amamos. A quem já teve também em um hospital, num leito de um hospital, já experimentou que ficar também num hospital não é legal. Estar separado da rotina, separado do meio, das pessoas que você ama, é ruim demais. Ser atendido por pessoas que você não convive, que não tem relacionamento, que você não tem intimidade. Mas eu também tenho comigo que uma das piores formas de separação, ou um dos piores sofrimentos quando diz respeito à separação, é a morte. Quando a pessoa está sendo sepultada e você sabe que nunca mais você vai voltar a ver aquela pessoa. Você volta para casa e o vazio continua porque você nunca mais vai voltar a ter contato com aquela pessoa. E quem fica sofre demais, é dolorido demais quando você perde alguém. Esta é uma separação terrível, que é a morte. Falando sobre igreja, no nosso contexto de igreja, pensando um pouquinho mais sobre igreja, eu queria fazer a pergunta, por que você acha que as pessoas, elas se separam, se afastam, se distanciam da comunhão com o corpo de Cristo? Será por que as pessoas se afastam da comunhão com o corpo de Cristo? Eu tenho comigo uma certeza que um dos motivos e o principal motivo é o pecado. O pecado. E o pecado tem a ver com morte, com uma separação, sabe? E o pecado, eu acho que
separa, eu acho, não tenho certeza, o pecado separa as pessoas de um relacionamento com Deus e de um relacionamento com o corpo de Cristo. E seja ele um pecado explícito, onde ele é aparente, onde ele é visível, ou seja um pecado implícito, escondido, disfarçado. Tanto um quanto o outro separa, porque a pessoa ela não vai permitir que ela seja acessada na sua intimidade, nem por Deus e nem pelas pessoas, ela não vai se abrir por conta do pecado, e isso gera uma separação. Você concorda comigo? Seja um pecado aparente, um pecado disfarçado, a pessoa ela sempre vai ter um relacionamento superficial, porque se a pessoa tiver um pouquinho mais de intimidade, vai descobrir quem ela é. Ou seja, o pecado é terrível. Eu acho o pecado algo destruidor, não só para a pessoa, mas destrói vínculos, destrói relacionamentos, e impede a pessoa de avançar em níveis de intimidade até mesmo com Deus. Mas ainda bem que nós temos Jesus Cristo. Jesus Cristo que veio para resolver o problema da separação gerado pelo pecado. Ainda bem. No Antigo Testamento, quando nós lemos, nós vemos que uma das maneiras de punição, um dos métodos utilizados para punir uma pessoa, era a separação. A separação era um dos métodos utilizados para distanciar, isolar, separar uma pessoa que tinha, por exemplo, uma doença contagiosa, ou alguém que cometia pecado. Este era um dos métodos terríveis, e por isso que eu acho que é muito terrível a separação. Tem países, e poucos países, em que prisões são solitárias, porque isso é um castigo, isso é uma punição severa. Mas no Antigo Testamento, em alguns casos, a pessoa era expulsa da comunidade, ela era retirada do convívio, do relacionamento. Em outros casos, a pessoa pagava com a própria vida. Ela era morta, apedrejada. E o adultério era um desses casos, onde a pessoa era separada da comunidade, separada do seu convívio, separada dos seus relacionamentos. Aí, olhando para esse texto, aparentemente, os escribas e fariseus tinham razão de trazer a mulher para ser condenada. Parecia que estava tudo bem, eles simplesmente iriam cumprir um requisito da lei. Mas existe um detalhe, acontece que 2 dias antes, Jesus tinha repreendido os fariseus, os escribas, os judeus religiosos do seu tempo. Jesus tinha repreendido porque eles não cumpriam a lei. No capítulo 7, no versículo 19, Jesus está falando para eles ali num contexto, diz assim: vocês não cumprem a lei de Moisés e vocês querem me matar? Ou seja, a lei tem 2 pesos e 2 medidas para vocês. Sabe, em outras palavras, o que Jesus estava fazendo, Jesus estava classificando aquele povo como hipócritas, falsos, mentirosos, só de aparência. Porque eram homens religiosos que viviam somente de aparência. Em Jerusalém, onde Jesus estava, a festa dos tabernáculos tinha recém acabado. Jesus tinha participado da festa, foi nesta festa que Jesus se levanta e diz: quem tem sede, vem a mim e beba, no último dia da festa. Vira o dia, Jesus está lá logo na manhã, quando termina o capítulo 7, que é aquele texto que diz assim: e todos foram para a sua casa. O verso 53, e vira, dando continuidade no capítulo 8, quando Jesus disse: mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Cada um foi para a sua casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Eu acredito que Jesus tenha passado a noite orando. Mas, no final da festa dos tabernáculos, mas quando o dia amanhece, logo pela manhã, o que acontece? Jesus está sentado numa roda ensinando. Pensa que Jesus está sentado
Não sei se era no chão, não sei se era um banquinho, e existia uma roda, não era um atrás do outro, como nós costumamos nas nossas escolas e na igreja. Mas era um círculo. E Jesus estava ali ensinando os seus discípulos. Quando, de repente, os escribas e fariseus interrompem a aula de Jesus, a pregação do Mestre, trazendo em sua companhia uma mulher pecadora que, segundo eles, foi apanhada no ato de adultério. Não me pergunte como foi isso. Eu não quero nem imaginar a cena, como eles pegaram essa mulher e trouxeram em ato de adultério. E é diferente aqui ela da prostituta. Ela não era uma prostituta, ela era provavelmente uma mulher casada que estava tendo uma relação extraconjugal. E eles trazem, os escribas e fariseus, trazem aquela mulher. E pense na cena constrangedora. Não bastasse eles ter pegado ela no seu pecado, agora eles trazem ela no meio da roda e colocam ela em pé no meio da roda onde Jesus estava. Pense um círculo de homens ali ouvindo Jesus e uma mulher no meio em pé e eles dizendo assim, e agora? Quero ver o que você vai fazer. Só que tem uma coisa, o alvo deles era Jesus. E eles usam a mulher como um objeto para levantar suspeitas, acusações, justificativa para condenar Jesus e não a mulher. Simplesmente a mulher foi usada naquele momento ali, por aqueles religiosos. E deixa eu abrir um parênteses aqui, meus irmãos, irmãs, jovens, crianças, idosos, casados, solteiros. Os religiosos são perigosos demais. Religiosos são pessoas que são perigosas, não tem nada de bom, nada está bom. Condenar o mestre porque fez um milagre, condenar o mestre porque multiplicou, curou alguém que estava enfermo. Religiosos são perigosos, porque falam em nome de Deus, mas não exercem misericórdia. Religiosos valorizam a performance, mas desprezam a justiça. Religiosos se apegam a detalhes, se apegam ao estereótipo, se apegam a uma aparência externa, aquilo que todo mundo vê, para que ninguém fale mal. No entanto, afastam as pessoas ao invés de acolhê-las. Religiosos muitas vezes abrem um sorriso, mas chega num cantinho, em algum lugar, e fala mal dos outros. Religiosos, ao invés de dar a vida, mata pessoas. Religiosos são tão perigosos, porque assentam-se na cadeira de juiz, mas não olham para suas próprias falhas e não conseguem se enxergar diante do espelho. Religiosos são terríveis, porque não conseguem viver a graça de Deus na sua vida. A fonte jorrando tão pertinho, Jesus, quem tem sede, vem a mim e beba, mas morrendo de sede. Religiosos são difíceis, acham problema em tudo, reclamam de tudo. Religiosos reclamam de tudo. Mas sabe o que acontece, meus irmãos? Enquanto o alvo deles era Jesus, o Filho de Deus, o Santo, o Messias enviado na terra para a salvação, a mulher, ela passa a ser alvo de Jesus e de sua misericórdia e graça. Jesus olha para aquela mulher, porque Jesus ele veio para salvar, para buscar e salvar o que se havia perdido, porque Jesus se importa com pessoas, Jesus valoriza pessoas, Jesus morreu por pessoas. Jesus não morreu por construções, Jesus não morreu por templos, Jesus não morreu por objetos, Jesus morreu por pessoas. Ele entregou a vida dele por pessoas.
E por isso que aquela mulher que estava ali sendo usada como objeto de acusação, agora passa a ser alvo de Jesus, do seu olhar, da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia, do seu perdão, da sua restauração. Uau! Esse é o Jesus que nos alcançou. Esse é o Jesus que nos alcançou. Mas eles não desistem. Os escribas e os fariseus, eles começam a pressionar Jesus. Jesus não responde nada, mas ele se inclina, se abaixa. Não sei se com um caco de telha ou com o próprio dedo, ele começa a escrever no chão. Ele começa a escrever na terra. Jesus não responde palavra alguma. O que ele escreveu, eu não sei. Talvez ele tenha escrito os 10 mandamentos. Talvez ele tenha escrito uma lista de pecados. Murmuração, orgulho, vaidade, mentira, soberba, hipocrisia. E eles insistiam com Jesus o que ele deveria fazer, Simplesmente Jesus, ele responde com palavras, com palavras que vai como uma espada penetrante na consciência deles. Sabe que a palavra de Jesus, ela é penetrante? Hebreus capítulo 4, verso 12, diz que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes, que penetra até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e ela discerne até os pensamentos, a intenção do coração do homem. Jesus, ele sabia exatamente o que aqueles escribas e fariseus religiosos estavam pensando e sentindo naquele momento. E por isso que Jesus responde com aquela palavra penetrante, dizendo: olha, aquele que dentre vocês estiver sem pecados, seja o primeiro a tirar uma pedra. Quem tinha poder de atirar uma pedra, porque não tinha pecado? Somente Jesus, e ele não fez. Quem tinha poder de te acusar, de te condenar, de te mandar para o inferno? E não fez, ele resolveu te salvar. Ele resolveu te salvar. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é infinito em bondade e misericórdia. E sabe a reação, um a um, do mais velho, o vovô, o pai, o tio, os primos, os filhos, os netos, saíram um a um. E quem ficou? Só Jesus e a mulher. Nessa caminhada a gente aprende uma coisa, tem vezes que vai ficar só a gente e Jesus. Só você e Jesus. Porque muitas vezes aqueles que cercam você estão ali para apontar o dedo. Tem momentos que nós nos sentimos assim, só nós e Jesus. Você, Senhor, só a tua bondade, só a tua misericórdia agora. E Jesus continua com a cabeça inclinada, ele fala para eles e continua inclinado. E Jesus ergue a cabeça, se endireita e pergunta para a mulher: onde estão eles? Ninguém te condenou? A mulher, talvez trêmula, esperando uma reação de Jesus, talvez um monte de pedra naquele lugar, fala: agora pronto. E Jesus falou para ela assim: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Quantas vezes nós ouvimos isso? Só de Jesus nós podemos ouvir isso dizendo: eu não te condeno, vai e não peques mais. Porque Ele é o único que pode nos perdoar, meus irmãos. Somente Jesus que pode, porque Ele se importa com pessoas, Ele se importa comigo e com você. Ele exerce o perdão, a restauração. Sabe por quê? Aqueles religiosos é como que quem nunca se sentiu perdoado, não sabe o que é liberar perdão. Quem nunca se sentiu amado, tem dificuldades de amar. Quem nunca se sentiu restaurado completamente, tem dificuldade, e por isso muitas vezes condena, acusa, aponta e exige além do que aquilo que ele mesmo pode fazer.
Mas Jesus, ele era amado do Pai. Jesus sabia quem ele era no Pai, ele era amado do Pai, e por isso que ele não condena, ele ama, ele exerce o perdão, ele exerce a cura, ele se importa com aquela mulher, e ele acolhe aquela mulher. Amém? Ele é o Deus que acolhe. Ele é o Deus que acolhe, que restaura e que caminha com a gente. Jesus, ele disse à mulher, eu não te condeno. Você está livre. Você está livre, simples assim. Para alguns parece, não, mas é só isso, é só isso. Quando Jesus diz assim, olha, seus pecados estão perdoados, mas é só isso. Não vai escurecer o dia, dar o trovão, fazer algum som diferente. Não, é só isso, os teus pecados estão perdoados. Senhor, perdoa os meus pecados. E os pecados são perdoados. Simples assim, porém profundo. Porque a graça de Deus não é uma graça sem responsabilidade. Por isso que quando Jesus diz para a mulher, vai e não peques mais. Jesus está dizendo assim, mulher, você quase morreu. E eu te livrei. Assim como ele fez com você. Você quase morreu. Mas Jesus se colocou na frente e diz assim, deixa comigo que eu resolvo. E hoje você está aqui. Amém? Ele disse para aquela mulher, vai e não peques mais. É como se ele estivesse dizendo, mulher, mulher. Você quase morreu, foi por um triz. Mas mude de vida. Não continue fazendo o que você fazia. A graça não é sem responsabilidade. Mulher, daqui em diante, não cometa mais os atos que você estava cometendo. Dessa vez passou. Mulher, não continue nessa vida, porque encontrar Cristo é uma mudança de vida. Jesus transforma a nossa vida. Jesus, ele não veio para diminuir a gravidade do pecado e suas consequências. Não. Mas Jesus veio para abrir o caminho para a redenção pelo seu próprio sangue. Amém? Você foi acolhido por Jesus? Aleluia! Nós fomos acolhidos por Jesus. Nós fomos protegidos. Ele nos livrou da morte, Ele nos livrou das pedradas. Ele nos livrou da condenação. E Paulo, quando escreve Romanos capítulo 8, ele diz assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós estamos em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para nós. Aleluia. O que nós podemos aprender com essa passagem, meus irmãos? Eu queria trazer 3 aprendizados para nós essa noite. Primeiro, sinta-se acolhido por Jesus. Se você que ainda não foi acolhido por Jesus, que tem dúvida que realmente Jesus te aceitou na presença dele, sinta-se acolhido por Jesus. Ele disse para a mulher, eu não te condeno. Lembra daquele hino 145 do nosso cenário, quando Jesus estendeu a sua mão? Eu era pobre, perdido. Jesus nos acolheu, Jesus estendeu as suas mãos e disse, você é meu. Nós fomos acolhidos por Jesus. Se você ainda não foi, sinta-se acolhido por Jesus. No nosso contexto de pessoas, acolher dá muito trabalho. Acolher incomoda demais. Acolher é muito difícil. A gente falava esses dias, aliás, sexta-feira com o Ministério de Louvor e Multimídia. Falei, gente, a igreja é maravilhosa, porque tem gente de todo tipo, Jesus acolheu esse povo todo. Temperamentos diferentes, ritmos diferentes, todo tipo de gente, famílias diferentes, contextos diferentes. E Jesus acolheu, Jesus ama acolher. Acolher dá trabalho? Dá muito trabalho. De vez em quando a gente tem que estar afiando as ferramentas, dizendo, irmãos, tenha mais paciência, irmão, manda uma mensagenzinha, irmão, recebe bem as pessoas, irmão, faz isso, porque dá trabalho acolher, dá trabalho receber pessoas, incomoda algumas vezes, tira da zona de conforto, e por isso que alguns desistem de acolher pessoas.
Mas nós temos um Jesus que acolheu todo tipo de gente. Olha para você. Não, para você não, olha para quem está perto de você. Não, essa pessoa também. Não, não dá para olhar. Então, olha para mim aqui. Jesus me acolheu, gente. Cheio de falhas, cheio de defeitos, cheio de espaço para melhoria. Ou fica melhor dizer assim, né? Tem muito que melhorar. E Jesus me acolheu, e Jesus te acolheu. Jesus acolheu você num tempo sem esperança. Talvez você fale assim, meu Deus, não tem mais jeito para mim não. Sabe, Duma? Não quero saber mais. Nem de igreja, nem de nada. Ninguém me ama, ninguém me aceita. E de repente Jesus te aceitou. E você está aqui todo sorridente, feliz por pertencer a uma família de Deus, por pertencer a este povo que vai morar no céu. E você está aqui, acolhido por Jesus. Amém? Jesus, Ele nos acolhe. E a gente às vezes pensa que é tão bom. Jesus fala assim, tem tanta coisa para melhorar ainda. Mas eu te aceito assim. Algumas eu falo assim, Jesus, eu sou desse jeitão, cheio de falhas, cheio de defeito. Mas me aceita na tua presença. Me aceita na tua presença. Você já viu que Jesus acolhe o mentiroso? E Jesus transforma o mentiroso. Jesus acolhe o fofoqueiro. Jesus acolhe aqueles que ficam pelos cantos, pelos corredores. Ah, meu Deus, tem ambiente de empresa que é difícil demais. Só empresa, igreja não tem isso. Você passa no corredor, a pessoa fica quieta. Está em 2, 3 pessoas, de repente. Será que o assunto era eu? Mas Jesus acolhe o fofoqueiro, o mentiroso, Jesus acolhe o trapaceiro, Jesus acolhe o murmurador, Jesus acolhe aquele que olha tudo negativo. Isso não vai dar certo, isso tinha que ser diferente, isso não está legal. Esse povo aqui que só chega gente tudo estragada nessa igreja. Claro que não, nós estamos num processo, glória a Deus. Glória a Deus. O bom de tudo é que a igreja é uma partícula daquilo que Jesus faz, acolhe as pessoas e aqui Jesus transforma. Você acha que Jesus chamou Pedro e de repente Pedro, uau, já sou crente, agora mudei de vida? Não. 3 anos e meio caminhando com Pedro, Pedro foi sendo moldado, transformado no decorrer da sua vida. E ainda depois que Jesus vai para o céu, Pedro ainda tem as suas falhas. E Paulo surge e tem que repreender Pedro ainda. O processo de transformação acontece no caminho e esse é o segundo aprendizado que quero falar para você. Passe pelo processo da restauração. Passe pelo processo da restauração. Passe. As pessoas podem olhar para você e te dar um monte de rótulos. Olha o título que colocaram nessa mulher no início do capítulo 8, a mulher adúltera. É assim que muitos olham para a gente, nas nossas falhas e pecados, e falam assim, lá vai um mulherengo, lá vai o mentiroso, olha aquele lá, só cabisbaixo, aquele é negativo, tudo para ele é ruim, tudo para ele é péssimo, só reclama, lá vai o murmurador. Mas o processo de restauração, ele vai acontecendo na caminhada. Porque Jesus, Ele transforma o mentiroso, o murmurador, o mulherengo, o adúltero. Jesus transforma em filhos e filhas com o seu precioso sangue. E isso acontece neste processo de restauração. É um processo, então passe pelo processo. Não é, como eu disse, a graça sem responsabilidade. É preciso uma nova vida, é preciso uma transformação. E o maravilhoso é que todos têm chance. Tanto a mulher que foi pega em ato de adultério, os escribas e fariseus, se eles quisessem, eles também poderiam ser transformados. Como alguns foram e tiveram encontro com Jesus. Adúlteros, escribas, fariseus, mentirosos, murmuradores, reclamões, todo tipo de gente, todo rótulo que o mundo pode dar, todos precisam passar pelo processo de restauração. Terceiro aprendizado desta passagem: seja instrumento de cura.
do verso 3 ao verso 5, conta que eles chegaram com a mulher. Gente, isso é um papel de um cristão? Eles não eram cristãos, é claro, estou usando a nossa linguagem. Isso é o papel de alguém que se diz em nome de Deus. Esse é o papel de alguém que conhece a palavra do Senhor. Não, não é. Nós temos um privilégio muito grande de ter sido acolhidos por Jesus. E nós não podemos nos sentir melhores que os demais, meus irmãos. Eu achei maravilhoso hoje, terminou a semana de oração, a irmã Isabel Bordion está ali. E hoje ela compartilhou algo que eu achei assim, maravilhoso. Ela falou assim, é fácil a gente amar os irmãos da igreja. Mas o Senhor Jesus nos chama para amar os pecadores. Ela não sabia o que ministrar essa palavra. Ela disse isso na manhã, encerramento desta semana de oração. O Senhor espera que a gente ame os pecadores. Nós fomos acolhidos, agora nós estamos salvos. Fala assim, uau, que bom que eu estou salvo. Olha que os outros se virem. Não, nós precisamos e nós podemos ser instrumento de cura. Nós fomos chamados por Deus para ensinar o caminho da redenção, do perdão dos pecados, através do sangue, do sacrifício de Jesus na cruz. Aquele teu amigo, aquele teu parente, aquele teu vizinho, alguém que passa na rua. Nós somos instrumento de cura, ainda que nós não consigamos muitas vezes chegar até a pessoa, mas nós podemos colocar esta pessoa em oração, ainda que não saibamos o nome. Fala, Deus, está vendo aquela pessoa? Que o Senhor alcance aquela pessoa, Senhor. Transforme a vida daquela pessoa. Senhor, aquela pessoa que é meu vizinho, que eu sei que não vale nada para a sociedade, é um problema para a sociedade. E o meu desejo carnal é que a polícia viesse e levasse ele preso. Ele pagasse pelos seus erros. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor pagou um alto preço com seu sangue. E aqui em oração quero colocar aquela pessoa. Senhor, alcance aquela pessoa. Transforme a vida daquela pessoa, Senhor. Acolha aquela pessoa, Senhor. Na nossa justiça humana, na nossa carnalidade, nós queremos fazer isso. Falar assim, Deus, mate aquela pessoa. Mas o Senhor Jesus está falando assim, ei, volte um pouquinho. Eu não estou pedindo para você trazer esta pessoa na roda, mas para ser instrumento de restauração, de redenção, de perdão. Nós não podemos, irmãos, emprestar a nossa boca para o diabo. Ficar criticando, ficar murmurando, ficar falando mal, ficar encontrando defeito em tudo. Nós devemos usar a nossa boca para o Senhor como instrumento de restauração. O apóstolo Paulo fala em Efésios que tem que sair da nossa boca palavras que produzem edificação. Que difícil. Que desafio, não é mesmo? A gente começa a conversar, de repente fala assim, essa conversa está indo para onde? A nossa boca precisa ser usada por Deus. Nas nossas mesas, nos nossos almoços de família, nós não podemos almoçar irmãos da igreja. Nós não podemos almoçar os líderes da igreja. Nós não podemos trazer à mesa um ambiente tão precioso que é a mesa, ao redor da mesa, colocar pessoas como os escribas e fariseus trazendo no meio da roda em pé, e todo mundo ali com chance de falar, é mesmo, tem que ser apedrejado. Nas nossas reuniões de família, e é tão bom ter família na igreja, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado para que as palavras sejam palavras de edificação. Palavras que o Senhor olhe para nós e fale assim, uau, agora sim. Não o diabo fala assim, uau, que legal. Estou conseguindo o que eu quero. Dá para entender?
que a nossa boca seja instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Deus tem colocado pessoas crentes, tem te colocado em diversas áreas da sociedade, meus irmãos. As pessoas estão te vendo. Nós costumamos falar para os nossos irmãos, líderes e voluntários da igreja, assim, vocês são ministros da cidade, da grande Curitiba, as pessoas estão te vendo, e vocês são crentes da cidade. As pessoas estão olhando para vocês e se inspirando em vocês, e se inspirando em mim. Se a gente ficar ali 1 hora na frente, não precisa 1 hora. Passa várias pessoas e cumprimenta a gente. Tem gente que eu nem sei quem são. Já aconteceu de estar andando na rua e escutar alguém gritando, oi pastor, e olhar uma criança, mas não sei quem que é aquela criança. Já aconteceu de estar no mercado e alguém fala assim, pastor, tudo bem? Mas não sei quem é a pessoa. As pessoas estão nos vendo. Deus tem colocado você em diversas áreas de influência da sociedade, que você tem tido contato com pessoas sem Cristo. E hoje, eu quero orar com você, te enviando como missionário no teu ambiente, na tua vizinhança, no teu trabalho, onde você for. Você imagina o impacto que pode haver? Imagina o impacto que pode haver nos hospitais, por haver um crente lá dentro. Imagina o impacto que pode haver nos ambientes públicos e privados, nas escolas, nas universidades, por haver um crente que decidiu, assim como foi acolhido, agora abrir o caminho, dizendo, existe um lugar, e este lugar é Jesus, que acolhe os pecadores. Você está sem Cristo, olha, existe alguém que te acolhe. Alguém que te acolhe. Mostrar o caminho da restauração para essa pessoa. Isto é possível. Amém? Quero convidar você a colocar-se em pé.